Olá! Hoje eu vou dar algumas dicas bem práticas de como aplicar esse conhecimento que eu passo aqui no meu canal imediatamente nas suas aulas e nas suas práticas de Hatha Yoga. Além de explicar a importância de se estudar um pouco mais sobre esse assunto e de entender pelo menos um pouco sobre o funcionamento do nosso corpo. Quando nós compreendemos a estrutura e o funcionamento do nosso corpo e como ele se move, nós conhecemos melhor a nós mesmos, as nossas facilidades e dificuldades e a partir daí conseguimos evoluir dentro da nossa prática. É certo que o yoga é uma prática milenar e que antes ninguém estudava anatomia. É claro que não tem como comparar o yoga antigo com o yoga que nós conhecemos hoje. Afinal de contas, na antiguidade, praticava-se yoga em chão de terra, sem conforto, isolado da sociedade, dentro das cavernas. Eu não estou criticando esse modo de pensar, mas para algumas pessoas é impossível praticar yoga dessa forma nos dias atuais. Além do mais, a maioria das pessoas não entende o verdadeiro significado sobre o que é praticar yoga, do que consiste a prática e por que praticar. Isso se dá ao fato de nós, instrutores e praticantes de yoga, termos falhado miseravelmente em explicar isso para as pessoas. Além do fato de as pessoas julgarem tudo pela aparência ou pelo que vem na mídia, criando assim uma imagem errônea sobre o que é yoga dentro das suas mentes. Bom, o que eu quero dizer aqui é que o estudo sobre a anatomia humana está enraizado dentro do estudo sobre o próprio yoga, da mesma forma que foi instituído anos atrás. Porque, entendendo a estrutura e a função, nós conseguimos entender a nós mesmos, compreender como que funciona esse corpo e esse veículo que a gente utiliza para ter as experiências mundanas aqui. Dessa forma, nós conseguimos sentir melhor esse corpo e descobrir como lidar com os problemas mais comuns, com as coisas que podem gerar alguma dor, algum desconforto. A gente consegue identificar isso traçando a melhor forma ali de lidar com eles. Essa parte é o que eu chamo de mais grosso, mais físico, porque sem isso nós não conseguimos alcançar os níveis mais sutis da prática. Se alguém sente algum desconforto no corpo ao permanecer sentado, dificilmente vai conseguir meditar por muito tempo. Por isso, é necessário trabalhar o corpo da maneira correta e adquirir conhecimento sobre como trabalhar da maneira correta. Tendo isso em mente, quando eu falo de músculos agonistas, esses músculos são os motores principais de determinado movimento, e os seus opostos são chamados de antagonistas. Eu não preciso saber todos os nomes de músculos e as classificações, as funções, as ações dos músculos, mas eu preciso entender como eu consigo sentir quais músculos estão sendo trabalhados durante a minha prática de asanas. Se eu faço, por exemplo, a postura da mesa, eu estou alongando os meus músculos bíceps dos braços. Se eu faço o Chaturanga Dandasana, por exemplo, eu estou desenvolvendo força nos meus tríceps, que são o oposto dos bíceps. É necessário desenvolver um equilíbrio entre força e flexibilidade, agonista e antagonista. Portanto, eu vou saber sentir que o Gomukhasana vai alongar os meus tríceps e o Chaturanga vai fortalecer. Essa é uma excelente forma de colocar em prática esse conhecimento que eu passo aqui no canal. Saber como funcionam as articulações é crucial, principalmente para quem deseja trabalhar em cima do ego
né, para desenvolver um controle sobre o ego. Por quê? Porque o ego pode querer comparar a sua prática de yoga com a prática de outras pessoas. E essa não é a função do yoga. O yoga é uma prática individual de autoconhecimento e autossuperação. Se, por exemplo, você assiste muitas práticas de yoga, muitas aulas, muitos vídeos com pessoas extremamente flexíveis, você pode estar querendo fazer as posturas, os asanas, da mesma forma que essas pessoas fazem, mas isso é impossível. Porque dentro da anatomia a gente tem a noção de variação anatômica e essa questão da variação anatômica vai explicar que cada corpo é de um jeito, cada corpo tem uma estrutura diferente, um formato, e eles respondem de maneira diferente aos mesmos estímulos. Esse é o princípio da individualidade biológica. Dessa forma, as diferenças anatômicas podem tornar um asana totalmente diferente para alguma pessoa. E se você tenta fazer exatamente igual essa pessoa, você pode se machucar ou se frustrar. E isso pode atrapalhar o seu crescimento espiritual. Por quê? Essa frustração, ela pode te levar a desistir ou desacreditar da prática e isso pode atrasar o seu desenvolvimento. Por isso, a importância de se estudar anatomia. Além do mais, o seu corpo é o reflexo da sua mente. Através do nosso corpo, nós conseguimos perceber se nós somos pessoas preguiçosas, por exemplo, se nós temos tendência a fazer tudo aquilo que é mais cômodo para a gente, se nós precisamos nos movimentar mais ou se nós precisamos desacelerar um pouco. Tudo isso é possível ser observado através da observação do corpo, utilizando a sua mente como uma forma de analisar, né? E através disso se aprimorar como pessoa e como praticante de yoga. No final das contas, como é descrito lá nos Sutras de Patanjali, nós vamos ter que nos desapegar até mesmo do conhecimento que nos levou até onde nós chegamos. Mas ter consciência nesse conhecimento é fundamental para que consigamos chegar a esse nível de evolução espiritual e posteriormente a iluminação ou samadhi. Mas até a gente chegar lá, a gente está vivendo uma experiência humana e por isso faz-se necessário compreender os mecanismos dessa existência com todas as ferramentas que nós tivermos disponíveis hoje em dia e que possam facilitar ou direcionar aí as nossas práticas para o crescimento espiritual. Então o seu corpo vai moldar a sua mente e através do seu corpo você vai experimentar tudo o que te leva a essa consciência. E por isso nós devemos dar a mesma atenção para o nosso corpo, que é o veículo dessa existência e dessa experiência humana que a gente está tendo. Por isso a importância de estabelecer conhecimentos sobre o corpo. Bom, eu espero ter elucidado um pouco essas questões e os motivos que me levaram a criar esse canal para disseminar esse conhecimento para os profissionais e instrutores de yoga. E eu espero ter clareado para você que estudar a anatomia do yoga, a anatomia humana aplicada ao yoga, não desfaz, não desmerece toda a filosofia milenar do yoga. Estudar a anatomia aplicada ao yoga não transforma o yoga numa ginástica, por exemplo, mas sim o amplifica, tornando mais acessível e com uma roupagem que vai apresentar melhor o yoga para as pessoas numa linguagem mais acessível para elas, para que elas possam compreender todos os benefícios que a prática pode trazer para a vida delas. Para depois essas pessoas se aprofundarem na prática, nos estudos e no que realmente o yoga é, pura e simplesmente. Tenham todos uma ótima semana e namastê!